Olá, tudo bem? Venho fazer o devocional de hoje junto com vocês. Eu quero deixar aqui uma frase para que você pare e reflita sobre ela. O sofrimento é passageiro. Desistir é para sempre. Eu quero embasar esta palavra no livro de Salmos 37, capítulo 4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. É muito fácil para cada um de nós pegarmos um texto sem contexto e querermos colocar esta palavra em prática na nossa vida. E quando ela não acontece, sabe o que nós fazemos? Nós culpamos a Deus pelas coisas não terem acontecido na nossa vida. Nós precisamos entender algumas coisas sobre Deus. Primeiro, a onisciência de Deus. Deus conhece o futuro antes de qualquer coisa acontecer. O Senhor, Ele conhece o seu futuro e o meu antes de acontecer. Porque existe um plano para a nossa vida. E é interessante que nós mudamos de opinião durante toda a nossa vida. Eu não sei se você já percebeu, mas existem coisas que antes você gostava e que agora você não gosta mais. Ninguém nunca chegou para você e falou para você: você não pode gostar disso. Você simplesmente mudou de opinião, né? Então, antes você gostava, vamos supor, eu sempre gostei muito de lugares mais movimentados, mais tumultuados, né? Eu gostava de estar no meio de gente, enfim. Quando eu era jovem, eu queria que os meus pais comprassem uma casa no centro de Caraguá, porque lá a galera tava todo mundo lá e eu queria estar no meio de gente. E os meus pais tinham comprado uma casa afastada do centro de Caraguá. E eu e meu irmão, a gente falava que a gente não gostava de ir pra lá porque era um lugar mais tranquilo, mais pacato. E a minha mãe, uma vez, ela me disse assim: um dia você vai mudar a sua opinião. E de fato, a minha mãe tinha razão. Porque hoje eu prefiro lugares mais tranquilos, mais calmos, sem muita gente, sem muito barulho, né? Então, nós, durante a vida, nós vamos mudando de opinião. Quando eu falei a primeira frase para você, dizendo que o sofrimento ele é passageiro, mas desistir é para sempre, quando você está passando por uma situação, está passando por uma adversidade, está passando por alguma circunstância na sua vida, seja em que esfera da sua vida for, física, emocional, espiritual, enfim, em qualquer situação familiar, causa em nós, gera em nós um certo sofrimento, né? Só que esse sofrimento é passageiro, porque se a gente for olhar o que aconteceu lá atrás, se a gente for olhar tudo que a gente já passou, a gente começa a imaginar e a pensar hoje, falar: nossa, eu passei por aquilo e olha, né, como foi difícil, mas eu tô aqui, eu consegui, eu venci. Então o sofrimento ele é passageiro. Mas se a gente desistir, é para sempre. Então, eu não posso desistir só porque o momento não me favorece. Eu não posso desistir só porque agora tá doendo, só porque neste momento dói, né? Eu não posso desistir de um sonho porque neste momento tá doendo. E aí eu me lembrei deste texto de Salmos 37. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Veja bem, parece simples quando nós lemos esse texto e a gente guarda qual a parte da frase. E ele concederá o desejo do seu coração.
natural, isto é ser humano, tá? Mas existe um segredo para que Deus conceda o desejo do nosso coração. Agrada-te, deleita-te no Senhor, e Ele concede o desejo do nosso coração. Veja bem, tudo o que acontece na nossa vida, ou ele tem a permissão de Deus, ou ele tem a vontade de Deus. Nada acontece na minha vida e na sua vida que fuja do controle de Deus. E a Bíblia diz assim, que tudo o que ele faz é bom. Se na vida do ser humano todas as coisas sempre fossem boas, imagina como nós seríamos? A soberba tomaria conta do nosso coração e nós não precisaríamos de nada, de ninguém e muito menos de Deus. Deus não se agrada no nosso sofrimento, mas o sofrimento está aí por causa do pecado do homem. Mas há um segredo neste texto que fala que se a gente se agradar, se deleitar no Senhor, Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Que hoje você possa aprender junto comigo, através de Deus, que nós devemos nos agradar do Senhor, nos agradar do que o Senhor faz, do que Ele permite. Saber que se a nossa vida está na mão dele, o que acontece na nossa vida está sob a permissão dele. E ele sabe exatamente o que faz. Agradar no momento difícil e se agradar no momento bom. Se agradar quando a escassez chega e se agradar quando a abundância também chega na nossa vida. Se agradar em todas as esferas e em todos os aspectos. Se agrade no desemprego, porque a palavra diz que Ele é o provedor da nossa vida. Ele é o Deus da provisão. E Ele suprirá as nossas necessidades. Então, agrada-te do Senhor, porque Ele supre as tuas necessidades. Agrada-te, porque a Bíblia diz assim, que Ele nunca viu um justo desamparado e nem a descendência mendigar o pão. Então, é um Deus que cuida. Ele nos leva a algumas esferas das nossas vidas, um pouco diferentes e estranhas aos nossos olhos. E quando a gente sai do outro lado, a gente vê o quanto que a gente cresceu, a gente vê o quanto que a gente amadureceu. Ele permite muitas coisas nas nossas vidas para nos ensinar também muitas coisas. Então, eu quero deixar aqui para você este pensamento. Salmos 37:4. Antes de Ele conceder o desejo do seu coração, comece a se agradar no Senhor, a se deleitar, a se derramar em Deus. E aí Ele concederá o desejo do seu coração. Desistir é para sempre. O sofrimento é apenas passageiro, porque Deus continua com a sua destra fiel e o seu braço forte estendido em favor daqueles que o amam. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Deus abençoe a sua vida.